Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses 3 problemas ao mesmo tempo. Associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado. Você sabe o que é epilepsia? Já presenciou alguém tendo uma crise epiléptica? E o que fazer para ajudar essa pessoa? É sobre isso que nós vamos falar hoje no programa TPM, então fiquem ligados. Olá pessoal, eu e Ed Mendes hoje estamos aqui recebendo o Dr. Veriano Alexandre Júnior, ele que é neurologista e vai nos esclarecer tudo a respeito da epilepsia, né Ed? É isso mesmo, doutor, fala um pouquinho pra gente o que é epilepsia e se isso é uma doença. E primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa. Epilepsia é uma doença, epilepsia é uma doença neurológica, crônica e ela é localizada no cérebro. E ela se caracteriza pela ocorrência das crises epilépticas. E é sobre isso que eu quero saber. O que caracteriza um ataque epilético? O que a pessoa apresenta que pode evidenciar que aquele realmente é uma crise epilética? Existem várias manifestações clínicas das crises epilépticas, ou seja, as crises epilépticas elas podem se manifestar de diversas maneiras. O paciente, a pessoa com epilepsia, ela pode ter desde uma manifestação de apenas uma movimentação anormal de algum segmento do corpo e com a sua consciência preservada, e outro tipo de crise onde a principal alteração é a alteração da consciência, em outros tipos de crise em que, além da alteração da consciência, o paciente também tem manifestações motoras, e que se essas manifestações motoras, elas atingirem todo o corpo, é o que nós chamamos então de convulsão. E são aquelas crises ditas maiores pelas pessoas com epilepsia, que elas podem cair, inclusive sofrer traumas em decorrência das crises. Agora me fala, só antes, eu queria saber uma coisa. O senhor falou que é possível que a pessoa tenha algum movimento involuntário do corpo e que isso também pode evidenciar uma crise epilética. Como assim? Que tipo de movimento seria esse? Me dá um exemplo para que as pessoas compreendam e aí possa haver alguma suspeita para procurar um neurologista. Exato, é sempre importante o diagnóstico diferencial. E existem manifestações clínicas referidas pelas pessoas com epilepsia, porque a epilepsia é um diagnóstico essencialmente clínico, baseado na história médica. Certo. Então, de acordo com as manifestações clínicas fornecidas pelos pacientes, nós chegamos ao diagnóstico. Então, claro, não é qualquer tipo de movimento anormal, é um movimento anormal que ele seja rítmico, repetitivo em um segmento corporal, que ele obedeça uma certa posição corporal, uma certa migração de um segmento corporal para outro, uma certa frequência, exatamente, uma certa estereotipia, sempre de um mesmo jeito. Do mesmo jeito, do mesmo forma. Exatamente, são manifestações clínicas que somados na história clínica fazem nós diferenciarmos se a determinada manifestação é uma crise epiléptica ou se é decorrente de alguma outra manifestação de um movimento anormal que entra no diagnóstico diferencial das epilepsias. Doutor, e quem está sujeito a ter essa doença? E qual a causa que leva a ter essa doença também? Sim, é importante dizer que todas as pessoas estão sujeitas a terem uma crise epiléptica no decorrer da sua vida. E também epilepsia. E sim, de repente, do nada você pode
A epilepsia, para ela ser considerada epilepsia, realmente a crise epiléptica ela tem que ser não provocada, ou seja, ela não pode estar relacionada a uma determinada situação, como uma febre ou uma hipoglicemia. Certo. Então, ela tem que sem não nada ser disso. provocada, exatamente. Então, qualquer pessoa pode ter epilepsia. No Brasil, nós temos cerca de 3 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Então, um número E considerável. no mundo inteiro, 60 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Então, a epilepsia é a doença neurológica crônica mais comum. E qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, ambos os sexos, qualquer condição socioeconômica, nacionalidade, pode ter epilepsia. Ela simplesmente tem do nada, não se sabe a causa. Não, as causas são várias, né? Algumas causas se conhecem, né? As causas, elas são variadas, elas podem ser desde causas microscópicas que ocorrem a nível microscópico mesmo, no nível da função das células nervosas do cérebro, principalmente os neurônios. E por causa que elas são então microscópicas, elas dificilmente são identificadas pelos exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia. Outras causas são mais facilmente identificadas, porque elas modificam a estrutura do cérebro. E são principalmente as lesões sequelares, como sequela de acidentes vasculares cerebrais, como tumores cerebrais, malformações cerebrais, sequelas de meningite, sequelas de um traumatismo crânioencefálico. Então, quando você me pergunta se a pessoa do nada, mas no histórico dela tem alguma coisa que possa futuramente desencadear uma crise, que existe uma predisposição daquele cérebro a gerar uma crise epilética. Olha, isso aí, gente, viu, pra vocês verem, tem que tomar cuidado. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muitos feriados no ano para você aproveitar, viajar, colocar aquele biquíni que você tanto queria. Mas e aí? Seu corpo tá em forma do jeito que você realmente deseja? Bom, Fisioforma tá aqui para te ajudar, né? Vários tratamentos corporais da mais alta tecnologia, como por exemplo para perder gordura localizada. Já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz intensa pulsada SQ, para você ficar livre desses pelos que tanto incomodam, colocar uma regatinha numa boa, uma mini saia, até mesmo o seu biquíni, não é mesmo? E a celulite, a danada da celulite? Pois é, na Fisioforma você também consegue melhorar em até 80% o seu quadro da celulite, contando com aparelhos também da mais alta tecnologia e profissionais altamente qualificadas. Vale muito a pena você agendar sua consulta. Tem gente que já agendou, começou o tratamento e tá com a autoestima bem elevada. Eu acho que isso soma para a nossa vida e tudo tende a dar mais certo, fica melhor em casa, com a família, com o filho, com o marido. Em tudo eu acho que o resultado se reflete.